Bom, pessoal, é muito simples a leitura que eu faço com relação a essa retirada da Magnitsky sobre o Alexandre de Moraes. Foi o governo Trump fazendo um gesto gigantesco pela anistia no Brasil. Ele fala de um passo inicial que está sendo dado, lembrando que o projeto da dosimetria, que não é anistia, está para ser votado no Senado Federal agora, na semana que vem, na terça-feira, e é a oportunidade que nós temos de melhorar esse projeto, aprovar uma anistia, porque não tem nenhuma dúvida que o passo seguinte do governo americano será retirar 100% da sobretaxa dos nossos produtos brasileiros que são exportados para lá. Então, eu fiquei muito feliz com essa notícia. Esperamos aí que não existam vaidades, esperamos que exista a responsabilidade para que possamos resolver os nossos próprios problemas aqui no Brasil e começar finalmente a retomar alguma normalidade institucional e democrática no nosso país. Um abraço a todos e até breve. É impressionante como no Brasil nada é simples, especialmente quando envolve o STF e, claro, Alexandre de Moraes. Agora surge mais uma daquelas histórias cheias de coincidências que só aparecem quando a luz bate no lugar certo. Moraes ficou fora da Lei Magnitsky, aquela lista internacional que pune abusos de poder e violações de direitos humanos. Mas a pergunta que não quer calar é: por quê? Qual foi o verdadeiro motivo? A narrativa oficial tenta pintar tudo como normal, burocrático, procedimento padrão. Só que ninguém mais cai nessa. A verdade é que quando se fala de bastidores geopolíticos, nada acontece por acaso. E a bomba da vez é: Trump teria livrado o Xandão da Magnitsky. Aí o cenário fica ainda mais interessante, porque em política, favor nunca vem sozinho, sempre tem um preço. E se tem preço, alguém pagou. E aí entra o protagonista que ninguém pode ignorar: Lula. O mesmo Lula que vive tentando reescrever sua própria história internacional, que bajula potências estrangeiras enquanto vende a imagem de defensor da democracia, aquela democracia com aspas, onde adversários são tratados como inimigos. O mesmo Lula que tudo indica precisava proteger, a qualquer custo, a figura que virou símbolo do poder sem freios do STF. Que bomba! Alexandre de Moraes está oficialmente fora da Magnitsky. Qual que é o verdadeiro motivo, hein? É inacreditável, mas na mesma semana em que o Tesouro Americano reafirmou a Magnitsky contra Alexandre de Moraes, ela foi derrubada. Será que foi a química com Lula? Vamos lá. O OFAC, que é o órgão do Tesouro dos Estados Unidos que aplica as sanções, ele retirou o Alexandre de Moraes, a esposa dele, Viviane Barsi, e o Instituto Lex da lista da Magnitsky hoje, nesta sexta-feira, 12 de dezembro de 2025. Andeltan, então acabou? Lula venceu? Moraes foi absolvido pelos Estados Unidos? Calma, calma, porque tem detalhes aqui que quase ninguém tá falando, mas eu vou te contar. É óbvio que o Lula vai tentar cantar de galo nessa história e posar de vencedor, mas a verdade é que tem várias razões para tudo isso estar acontecendo. Inclusive o encontro de Trump com uma figura bem conhecida dos brasileiros. Eu vou te mostrar as 3 razões que explicam essa queda da Magnitsky. A primeira razão tem nome e tem sobrenome: Joesley Batista. Presta atenção aqui, ó. A Folha de São Paulo noticiou que o Joesley Batista teve um encontro com Donald Trump semanas antes do aceno a Lula. Mas por que isso importa, hein? Porque quando um empresário com esse peso entra na Casa Branca, ele não está fazendo turismo. Existem agendas fortes como comércio, tarifas, reputação, negociação, e os batistas foram grandes doadores, por exemplo, da festa de posse de Trump. E a gente sabe que o Joesley tem um histórico de grande proximidade com o STF. O STF suspendeu a multa de mais de 10 bilhões de reais da JF, empresa dos irmãos Joesley. Então, os irmãos batistas, eles têm, vamos dizer assim, uma dívida de gratidão com o STF. O STF ajudou os batistas e agora os batistas têm todo o interesse, reciprocidade para ajudar o STF. Então, a primeira razão ou hipótese para a queda da Magnitsky é uma mãozinha aí dos irmãos Batista nessa história. Vamos agora para a segunda razão ou hipótese. Nos Estados Unidos, o vice-secretário de Estado, o Christopher Landau, ele elogiou o PL da dosimetria que foi aprovado nessa semana na Câmara como um passo para lidar com os abusos e para melhorar as relações. Ou seja, Washington leu isso como um sinal, como um gesto feito pelo Brasil. Só que tá errado, né? Porque não foi uma concessão do Lula ou do STF, isso aí foi uma conquista da oposição. E Lula pode até vir agora a vetar o PL da dosimetria.
De toda forma, o Trump agora teria uma razão para derrubar a Magnitsky sem parecer que está retrocedendo gratuitamente, sem parecer que perdeu, que está derrotado. Afinal, teria havido uma concessão. O governo brasileiro cedeu, teria havido um recuo na perseguição por meio do PR e da dosimetria. Então não é absurdo imaginar que isso pode sim ter sido interpretado como um ponto positivo para o governo Trump, ainda que como uma forma de justificar a derrubada da Magnitsky por outras razões. E voltando ao assunto, vamos à terceira razão ou hipótese para a queda da Magnitsky: razões geopolíticas. E eu vou mencionar aqui duas. A primeira é a Venezuela. Em uma conversa recente com o Trump, o Lula se mostrou disposto a negociar com a Venezuela, a lidar com a tensão envolvendo a Venezuela, a ajudar os Estados Unidos. O petista ele sempre foi um defensor de ditaduras pelo mundo e amigo pessoal do Maduro. Mas é claro que ele não teria condições de encarar o Trump em uma guerra na América Latina. A atuação do Lula aí seria política, ajudando o Trump a encontrar uma solução para a saída do Maduro da presidência da Venezuela. E teve uma ligação recente entre Lula e Maduro, sobre a qual eu vou fazer um novo vídeo, hoje ou amanhã ainda no canal aqui. Além disso, gente, a gente sabe que algo que gerou aí uma reação americana contra o Brasil foi o alinhamento do Brasil com as nações adversárias dos Estados Unidos, como China, como Rússia, como você vê aí, ó. E mais, foi a disposição do BRICS, especialmente com o Brasil mexendo nisso, levando isso à frente, de criar uma nova moeda. Isso incomodou muito os Estados Unidos. Criar uma nova moeda para competir com o dólar nas relações entre os países. Tudo isso parou agora. O Brasil não está mais avançando essa ideia, não está mais avançando com os BRICS contra os Estados Unidos, uma visão anti-americana. E essa mudança de atitude do Brasil pode ter sido tomada em conta pelos Estados Unidos como um gesto brasileiro e aí teria levado o Trump aí a retirar as sanções. Você gosta e entende que é importante este tipo de conteúdo? Peço que se inscreva, deixe o seu comentário, diga se gostou ou não gostou, porque ao deixar o seu like, o algoritmo entende que o conteúdo é relevante para você e desta forma distribui para mais pessoas e assim você ajuda este canal e o nosso trabalho. Curta, compartilhe e inscreva-se para continuar acompanhando análises sobre os acontecimentos do mundo, e principalmente do nosso Brasil e no futuro da nossa democracia. Obrigado. Então fica a pergunta que incomoda, que tira o sono e que a grande mídia finge não ouvir. O que Lula entregou em troca? Porque se Trump realmente retirou Moraes da linha de fogo, não foi por simpatia, nem por acaso, nem por falta de nomes na lista. Foi por interesse. E se houve interesse, houve moeda. E se houve moeda, de onde ela saiu? O brasileiro, cansado de manipulações, já sabe. Quando Brasília faz silêncio, é porque tem coisa grande escondida. E essa história tem cheiro forte de jogo pesado. Daqueles que não aparecem no Jornal Nacional, mas que movem o tabuleiro inteiro. Enquanto isso, seguimos assistindo, do lado de cá, o festival de contradições. Moraes, que se coloca como guardião da democracia, escapando de uma lista justamente criada para punir abusos de poder. Lula, que posa de estadista, envolvido até o pescoço em acordos de bastidor. E o povo, como sempre, olhando tudo acontecer como se fosse espectador de um teatro mal ensaiado. Só que as consequências são bem reais. A verdade é simples. Nada disso fecha. Nada disso faz sentido. Nada disso é transparente. E quando o país começa a se acostumar com esse tipo de coisa, é sinal claro de que algo muito maior e muito mais perigoso está acontecendo. Tem datas que parecem piada de mau gosto, escrita pela própria história. Por exemplo, 13 de dezembro de 1968, o dia em que a ditadura militar resolveu rasgar o pouco que ainda restava de democracia e enfiou goela abaixo do Brasil o AI-5, o ato institucional mais autoritário, mais brutal, mais explícito da repressão. Censura total, cassações, perseguição política, prisão sem ordem judicial. O Estado dizendo com todas as letras, a lei sou eu. Agora segura essa coincidência histórica, porque ela é quase poética. Nesse exato dia, nascia Alexandre de Moraes. Sim, o AI-5 nasce, e nasce junto o homem que, décadas depois, faria o Brasil se perguntar se aquela data realmente ficou no passado. E amanhã, olha só que simbólico, o Brasil comemora o aniversário do AI-5 e também o aniversário de Alexandre de Moraes. E, como todo aniversariante importante, ele ganhou um presentão, o fim das sanções da Lei Magnitsky. Alguns ganham bolo, outros ganham flores. Alexandre de Moraes ganhou anistia internacional. A história às vezes não rima, ela escracha. O acordo foi selado. Sim, senhoras e senhores, acabou de sair.
O governo dos Estados Unidos removeu oficialmente Alexandre de Moraes da lista da Lei Magnitsky. E não foi só ele. A esposa também saiu limpinha do cadastro. Caiu o bloqueio de bens, caiu a proibição de negócios, caiu a tal da punição exemplar. A diplomacia de bastidor funcionou. Ou, traduzindo para o português claro, Joesley Batista entrou em campo e resolveu. O comunicado oficial, claro, não explica nada. Nunca explica. Mas o efeito é imediato e objetivo. Alexandre de Moraes e Viviane Barci estão fora da blacklist. Se tinham bens nos Estados Unidos, estão desbloqueados. Cidadãos americanos voltam a poder fazer negócios com eles. Eles tinham entrado na lista em julho desse ano. E agora, em dezembro, saem como se nada tivesse acontecido. Lembra do furo do Cláudio Dantas? Pois é, agora as peças começam a se encaixar. Poucos dias atrás surgiu a informação de que a missão secreta de Joesley Batista na Venezuela, aquela conversa para tentar convencer Maduro a largar o osso, tinha uma contrapartida. Nada é de graça em geopolítica. E a moeda de troca, segundo as informações, era justamente Alexandre de Moraes. Trump queria uma vitória rápida na Venezuela, sem disparar um tiro. Joesley tentou ajudar nisso. A JF prometeu investimento pesado nos Estados Unidos, prometeu carne mais barata, o que ajuda a segurar a inflação, algo que Trump leva muito a sério. O Brasil entrou com o resto do pacote. Facilidade em terras raras, sinalização de redução da perseguição às Big Techs, alívio em tarifas e sanções que ameaçavam a relação bilateral. E, internamente, Moraes faria a parte dele. Não barrar a redução de penas do 8 de janeiro, diminuir o tempo de permanência de Bolsonaro na cadeia para algo em torno de 2 anos. Resultado, Magnitsky retirada. Trump não é bonzinho. Se ele retirou a sanção, algo foi entregue em troca. A pergunta é, o quê? E aqui vale lembrar a matéria do Carlo Cauti, de 4 de dezembro na Revista Oeste. Presta atenção no que estava escrito lá. Estados Unidos avaliam revogar Lei Magnitsky contra Moraes e a mulher. E mais, o acordo envolveria a concessão de terras raras brasileiras para exploração americana, fim da censura contra mídias sociais e colaboração no combate ao crime organizado. O texto dizia claramente que o cancelamento das sanções estaria condicionado a um acordo entre Lula e Trump, incluindo terras raras, fim da censura nas redes, cancelamento de impostos contra Big Techs, colaboração no combate ao crime organizado e até o fim de cooperação do Brasil com a China no setor de satélites, beneficiando a Starlink. Agora, sejamos adultos. Acreditar que Lula vai ajudar a combater o narcotráfico é como acreditar que o diabo vai começar a dar catequese no domingo. Mas os Estados Unidos confirmaram. Agradecemos a sua presença conosco e fazemos o convite para que nos acompanhe novamente no próximo vídeo e sempre que importantes novidades sacudirem o cenário da política brasileira e mundial. E, antes de sair, não esqueça de inscrever-se e dizer gostei ou não gostei. Obrigado.